Oi gente, eu sou Karina e esse é meu canal. Falando sobre livros, hoje eu vou falar sobre o livro Por que não falo mais com pessoas brancas sobre raça, da Reni Eddo-Lodge. Esse livro ele tá sendo bem falado desde que ele foi lançado. Acho que ele foi lançado em 2019, mas ele tá sendo bem falado neste momento, né, em que estamos, em junho de 2020, por causa de tudo que está acontecendo, né? No meio de uma pandemia, né? No meio de milhares de pessoas morrendo por causa de Covid, ainda tivemos, continua o que não parou, o que não parou foram as pessoas pretas sendo assassinadas pela polícia, né? Pelas forças policiais. Então, é cada vez mais necessário que a gente converse sobre raça, mas as pessoas pretas estão cansadas, porque a gente tá falando sobre isso há quanto tempo? Né? Desde que o primeiro negro foi sequestrado na África, né? Há mais de 500 anos. Então a gente tá falando sobre isso há muito tempo, né? E quando ela fez o título desse livro veio de um post que a Reni escreveu num blog que ela tinha, porque ela tava irritada, né? Como qualquer pessoa preta tem direito de estar irritada, porque não parece que é uma coisa que a gente fala, e as pessoas não ouvem. Então, tipo, não vou mais falar, sabe? Não vou mais falar porque, né, tô secando gelo aqui. Teve uma grande repercussão esse post que ela escreveu, né? Até 5 anos depois virou um livro. E ela explica, né, na introdução ela explica por que ela não quer mais falar com pessoas brancas sobre raça. Porque a gente fala e as pessoas brancas preferem viver em negação, né? A primeira parte desse livro é sobre a história. E ela fala sobre a história britânica, que tem uma grande... que gosta muito de falar, fingir que os pretos na Grã-Bretanha, né, no Reino Unido, são só negros que imigraram recentemente. Então são pessoas que vieram do começo do século XX, né? Então tem uma segunda ou terceira geração de gente negra. São pessoas que imigraram voluntariamente, que não existiu, que o Reino Unido não se beneficiou de escravidão. Quando o Reino Unido, a Inglaterra, né, era o colonizador dos Estados Unidos e levava os negros sequestrados para os Estados Unidos e para as colônias no Caribe também, né? E durante algum tempo existe uma coisa chamada The Commonwealth, que seria todo o território britânico, né? Fora da ilha ali da Inglaterra, fora daquela ilha. Então, durante algum tempo, todos os cidadãos do Commonwealth eram considerados também cidadãos britânicos. Então eles poderiam ir para a Inglaterra como cidadãos, eles tinham passaporte britânico, né? Até que um número grande de cidadãos, né? Cidadãos negros vindos principalmente da Jamaica começou a incomodar demais, né? Então daí eles começaram a mudar esse termo de cidadão para imigrante, né? E vários outros pontos. Ela pega pontos principalmente do final do século XIX até os anos 80, mais ou menos, aqui do século XX. Então ela fala de vários acontecimentos históricos em que pessoas negras eram injustamente acusadas de crime, ou perseguidas, massacradas, né, espancadas e assassinadas, e nada acontecia porque, né, era gente preta, e também jogadas em vizinhanças ruins de se viver. Enfim, na primeira parte do livro ela fala muito sobre a história do negro na Inglaterra, principalmente ali na ilha ali, né, que a gente conhece como Inglaterra, ali na Grã-Bretanha. E daí ela expande a conversa, ela fala, é um livro não ficção, né, obviamente, mas é um livro que ela aborda 7 pontos, né. O primeiro ponto é a história, depois ela fala sobre feminismo negro também, então ela fala sobre várias coisas, principalmente que são vivências dela, né, que perpassam por ela como pessoa e que fizeram ela refletir, e ela escreve um capítulo sobre isso. E ela tem a obrigação, porque na Inglaterra existe uma lei que obriga você, quando você fala algo controverso sobre alguém, a mesma publicação tem que dar o espaço para aquela pessoa se defender ou fazer uma retórica, né? Responder. E ela tem que dar um direito de resposta para um famoso racista inglês. Então ela tem ela
elaborou algumas perguntas e ela colocou ali numa parte do livro que ela teve que fazer isso. E daí você começa a entender o pensamento, né, das pessoas racistas e tal. Né, ela passa pelo Brexit, ela fala sobre essa coisa das pessoas inglesas, os brancos ingleses, né, acharem que eles estão lá há milhares de anos e que os imigrantes, né, os negros, indianos, paquistaneses e tal, que vão para a Inglaterra são invasores e que vão acabar com a branquitude, né, e que isso é muito perigoso e que eles não podem deixar isso acontecer. E por que que isso é um tipo de fala que é... o tipo de fala, de comportamento que é extremamente, além de ser extremamente racista, é extremamente problemático porque as pessoas que estão lá, as pessoas que são segunda, terceira geração de imigrantes, elas são de lá, elas nasceram lá, elas falam a língua dali. Ainda que tenha se preservado um pouco da cultura dos pais, dos avós, isso vai se perdendo, isso vai se diluindo. A gente sabe que isso se dilui naturalmente, não é nem uma questão de esforço. É um livro extremamente interessante. Durante a leitura, eu quase nunca publico o que eu estou lendo e trechos do que eu estou lendo no Instagram, mas eu publiquei várias vezes nos meus stories trechos do livro, porque várias coisas assim realmente ressoavam. E pra gente que tá aqui no Brasil fala, mas ela tá falando sobre uma realidade da Inglaterra e tal, talvez não seja uma coisa que se aplica tanto no Brasil. Se aplica sim, porque dá pra fazer vários paralelos em vários momentos, sabe? E principalmente pra gente que anda um pouco, ouvindo um pouco mais sobre raça e falando mais sobre raça, a gente precisa ler. É um livro interessante para pessoas negras. Depende do quanto você tá consumindo de conteúdo negro. Mas e principalmente para pessoas brancas que precisam ouvir o que elas não querem ouvir, porque é isso, né? A gente sabe que as pessoas brancas não querem ouvir a gente falando sobre raça, porque somos todos humanos, e a gente sabe que não é bem assim quando o sapato aperta pro nosso lado, né? Na hora de acusar alguém de roubo, né? Vai ser o primeiro, se tem um preto ali, é o primeiro que vai ser acusado, né? Então a gente não sabe, a gente entende que não somos todos humanos quando a gente é o primeiro a ser acusado de algum crime, de alguma coisa, qualquer coisa deu ruim, o preto vai ser o primeiro a ser o acusado de que tá fazendo as coisas darem errado, né? Nós somos os mais negligenciados, nós somos os que mais morrem de tiro de polícia e de Covid, né? De pandemia. Quem mais morre são os pretos. Então é um livro necessário para refletir, é um livro necessário para conhecer também um pouco mais, porque a gente fica nessa ilusão de que alguns países passaram incólumes, né, pela questão da escravidão, da exploração, do sequestro dos negros de África, e a gente precisa colocar os pingos nos is. Esses pingos precisam ser colocados nesses is. Então é um livro que eu recomendo para todo mundo que queira entender um pouco mais. É um livro muito bem escrito, muito bem traduzido também. E é um livro que precisa ser lido por pretos e por brancos, tá? Então, se você tá aí querendo, né? Você tá aí com a sua culpa branca, querendo saber um pouco mais, entender um pouco mais sobre raça, leia esse livro. Tem aí, joga o nome na internet que você vai achar onde comprar, tá bom? Então é isso, esse é o vídeo de hoje. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, me siga nas minhas redes sociais.